no conhecimento do nosso Deus. Você na gravação, seja muito bem-vindo. Você que gostar do conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe também para que outros tenham acesso à graça de Deus. E este é o tema: confiando na carne e anulando a graça. Amados, quem confia nas obras da carne acaba anulando a graça de Deus. Por que, irmão Elcio? Porque o próprio Jesus, quando ele esteve com o seu ministério terreno, quando ele esteve entre os homens, Jesus disse o seguinte: orai, ele falou para os seus discípulos que estavam ali com ele no jardim, ele disse: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Então, o que era que Jesus estava dizendo com isso? O que Jesus estava dizendo com isso é que o nosso espírito sempre estará pronto para Deus. O nosso espírito tem desejo de Deus. O nosso espírito se inclina para Deus. O espírito do Filho de Deus, ele se rende a Deus. Mas a carne é fraca. Precisamos entender, amados, que a carne ela não se converte. Precisamos entender, amados, que a carne não muda. Precisamos entender que a carne não aceita. Paulo, falando na carta aos Gálatas, ele diz que é uma luta constante, a carne contra o espírito. O interessante é que a religião, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas a maioria dos irmãos, este que nos acompanha através do nosso canal, a maioria dos irmãos que pertenceram à religião A, B, X ou Y, nós aprendemos o seguinte: olha, você vai fazer 3 dias de jejum e você vai matar os desejos da carne. Não mata, irmão. Porque jejum dá fome, mas não tira desejo de pecado de ninguém. Os desejos continuam na natureza humana. Isso aqui, matéria, ela não se converte. Coitado daquele que diz: eu vou para a igreja, porque na igreja eu não vou ter desejo de errar. Sempre vai ter desejo, porque o desejo está entranhado na carne e a carne não se converte. Agora, uma vez que o Filho de Deus ele é doutrinado, não pela religião, mas pela sã doutrina, pela palavra, ele vai dominar os impulsos da carne. Ele vai ter autocontrole, ele vai ter domínio próprio, mas a carne ela não se converte. Tem gente que diz assim: quando eu estava no mundo, eu fazia isso, fazia aquilo, mas agora não está no mundo não, agora você já está no céu, é? Continua no mundo, irmão. Os desejos continuam aí. Dê lugar para você ver. Paulo disse: eu esmurro a minha carne. E ali ele estava falando, obviamente, da sua natureza humana. Ele não era masoquista, ele não estava se autoflagelando, não. Ele estava falando de uma natureza humana que ele sabia que poderia se inclinar para o mal. Tanto é que o mesmo disse: irai-vos, mas não pequei. A ira é da carne ou do espírito? Carne. Então havia sim, e assim em nós, essa luta constante, a carne contra o espírito. A carne não se converte. Livro histórico de João, capítulo 6, versículo 63. Jesus disse o seguinte: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne para nada presta. Mas se o próprio Jesus disse isso, quem somos nós para tentar nos justificar pela carne? Eu sou mais crente do que você. Quem já ouviu isso na religião? Eu já ouvi. Eu tenho vida no altar. Como assim, irmão? Porque eu jejuo 3 vezes na semana. É um fariseu. Eu jejuo 3 vezes na semana. Eu dou meus dízimos. Eu pago o meu preço de madrugada. Você já viu o meu joelho cheio de calo? Eu estou pagando o preço. Isso é carne, irmão. Isso é soberba. Não significa porque você fica lá você pode colocar o joelho no milho a noite toda. A tua carne, se vacilar, ela te derruba. Porque a carne não muda. E quando você confia na carne, você está anulando a graça de Deus.
Quando você confia nas tuas obras meritórias, nos teus esforços, nos teus sacrifícios, você está dizendo: o que Cristo fez para mim não significa nada, porque eu continuo confiando em mim. Eu me salvo, eu me batizo, eu isso, eu aquilo. E Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A carne, de fato, amado, ela só se rende quando você entende que a graça de Deus, ela vai te conduzir. Você reconhecendo as suas fraquezas. Claro, não estou dizendo com isso que você tem que ficar cedendo. Pelo contrário, há uma luta. Agora, quem você está alimentando? A carne ou o espírito? Paulo disse: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, a carne, ela se corrompe. Todavia, o nosso homem interior, o espírito, ele se renova dia após dia. Então, o que é que o Evangelho faz? O Evangelho nos educa. O Evangelho mostra o que é certo, o que é errado. E uma vez que você se sujeita, se submete à palavra do Pai, esta palavra vai te conduzir em temor e santidade. A carne se converte? Não, mas quem manda em mim é o Espírito Santo. A carne não vai ter desejo de errar, mas não, vai sempre ter. Mas sobre mim existe a direção do Pai. E Ele me ajuda nas minhas fraquezas. Então é isso, amado. Quando você confia na carne, você anula a graça de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Ele estava se referindo ao ministério. Aí ele auto se corrige. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Porque ele sabia que não era ele, não eram os seus esforços. Isso nós tínhamos na religião. Na religião eu me gabava porque eu confiava no jejum de 24 horas. Na religião eu me gabava porque eu confiava nas vigílias 3 horas da manhã. Na religião eu me gabava com a minha esposa porque nós vimos do Parque São Paulo para ficar a noite toda dentro de um lugar preso, dizendo que ali nós estávamos nos enchendo de Deus. Que enchendo de Deus, amado? Enchendo de Deus é no teu espírito. É conhecimento de Deus que te liberta, que te transforma. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Isto é Paulo quando vivia confiando na carne. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Isto é Paulo quando vivia confiando na religião. Oi, tudo bom, tudo bom. Eu sou evangélico. Eu não sento com quem bebe. Eu não converso com quem é de outra religião. Se uma moça me der uma boa tarde, um bom dia na rua, eu saio correndo porque eu sou muito santo, eu não posso responder. Você confia na carne. Nós confiamos na graça de Deus. Aí começa a confundir as coisas. Não, mas a palavra diz para você não se assentar na roda dos escarnecedores. Não se assentar é você não participar. Não significa que neste mundo você não vai andar com ladrão, com assassino, com adúltero. Tem tudo na vida aí. Agora, você é diferente. Mas você ser diferente porque você tem um conhecimento de Deus, porque você se esforça para agradar a Deus, não significa que você é inimigo dessas pessoas, porque você se intitula melhor do que elas, porque outrora vocês também estavam lá, nós também estávamos do outro lado e éramos a mesma coisa. E diante de Deus, não é a religião que te justifica, porque não é as obras, é a fé em Cristo Jesus. Então Paulo na religião, ele confiava em si. Quem era Paulo? Shaul ou Saulo? Saulo de Tarso. Perseguidor da igreja. Por causa de quê? Da religião. Olha lá. Ainda que também podia confiar na carne. Confiar em quem? Na carne ou em Deus? Na carne. Ainda que eu podia confiar na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, ou eu. Meus amados, a religião está cheia de eu, o evangelho não. O evangelho é Cristo, que ele cresça e que eu diminua. A religião está cheia de eu.
É porque eu sou pastor, teólogo, presidente de convenção. É porque eu fiz seminário, é porque eu fiz isso, eu sou vice-pastor disso e daquilo, só falta dizer que é vice-Espírito Santo. Cheio de eu. No Evangelho não tem eu, amado. No Evangelho tem Cristo em nós. No Evangelho tem eu estou crucificado para mim, para o mundo, e vivo para Ele. Porque se você coloca o seu eu, é carne, e carne te derruba. Não confie na sua carne, confie na graça de Deus. Nós somos quem somos pela graça de Deus. Porque se alguém te faz o mal, se alguém, pega no teu pé, meu irmão, a tua natureza humana na hora quer devolver com a mesma moeda. Seja você crente, católico, macumbeiro, evangélico, espírita, não importa. Se alguém pisa no teu pé, você consulta a carne e você quer pagar com a mesma moeda. É ou não é? Nós sabemos disso, irmão. Sabe aquele momento que alguém faz o mal com você e vem aquela ira, mas você pode até não fazer, mas você lá no fundo você deseja. Quando você sabe que alguém torce pelo teu tropeço, quando você sabe que alguém torce para você perder o emprego, quando você sabe que alguém torce para que nada da sua vida deu certo, você fica lá, eu sou crente e não vou desejar mal. Ah, Jesus, mas se Jesus apertasse. Desejo, isso é carne, irmão. Quando Jesus ensinou para amar os nossos inimigos, quando Jesus disse, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Mas lá dentro, mesmo sendo cristão, lá dentro, quando a gente consulta a carne está dizendo, ih, miserável, tu ainda vai bater na minha porta. Aí vem aqueles louvores do homem, da carne, que não é de Deus, que te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. O que é isso? Querendo humilhar o irmão. Tu vai precisar de mim, miserável, tu vai vir me... Isso é carne, irmão. Confiando na carne. Por exemplo, nós saímos do sistema religioso e eles lá desejando mal. Ah, não vai dar certo, a igreja vai fechar, porque lá não dá dízimo, eu quero ver se vai manter, e isso e aquilo, desejando mal. Tivemos um acidente no nosso prédio, não foi no nosso apartamento, pegou fogo lá embaixo. Já saíram dizendo, quando não está em comunhão com Deus, até o ovo que frita, toca fogo na casa. Olha o que diz que te ama desejando mal para você. Foi o católico, foi o macumbeiro? Não. Foi os crentes que te davam a paz do Senhor. Por quê? Consultando carne. Porque se você consultar carne, é isso que você vai desejar. Alguém te fez o mal, você quer pagar com a mesma moeda. Mas quando você está na graça, no Espírito, Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo entendia tanto isso quando ele se converteu. Não era aqui, quando ele confiava ainda na carne. Quando ele se converteu de fato, ele entendeu tanto isso, que havia um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. E ele orou para que Deus tirasse, e Deus disse, não vou tirar. Jesus disse, a minha graça te basta. Ele disse, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, carne, para que em mim habite o poder de Deus. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por que, Paulo? Ele vai falar da religião dele, olha lá, que era o judaísmo. Circuncidado ao 8º dia, vírgula. Então Paulo, como um autêntico judeu, ele foi circuncidado ao 8º dia. O que era a circuncisão? Era o sinal lá da aliança dos judeus com Deus, que tinha que cortar lá o prepúcio do menino a partir de 8 dias de nascido. Então Paulo, ele foi circuncidado como a lei exigia. Ao 8º dia de nascido, ele foi circuncidado e, consequentemente, apresentado no templo. Era uma prática dos judeus. As igrejas querem fazer isso hoje. Mas pula a parte da circuncisão, mas apresenta no templo. Eu estou apresentando essa criança a Deus. Por quê? Porque está escrito que é assim. Não, está escrito que tinha que apresentar e fazer a circuncisão. Está fazendo tudo? Não. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes dentre as 12.
hebreu de hebreu. Eu não sou filho de hebreu com romana ou com romano. Eu não sou filho de um hebreu com uma cananeia. Eu sou hebreu de hebreu. Olha onde Paulo estava se gloriando. Aonde? Na carne. Fui circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreu. Aí eu vou traduzir para os nossos dias. O religioso hoje. Sou crente desde o berço. Meus pais são pastores e pai de pastores. Se gabando. Isso é confiar na carne, porque teu pai é pastor, porque teu pai é bispo, porque teu pai diz que é apóstolo. Não importa, irmão. Deus não olha isso. Deus não olha a religião. Deus não classifica isso. Deus olha o teu coração, o teu espírito. Por consultar a carne e sangue, até o profeta Samuel ia se enganando, porque quando viu os belos filhos de Davi, de Jessé, ele disse, certamente, ele nem disse, ele pensou, certamente Deus escolheu isso aqui. Deus bradou no coração dele, não, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem olha a roupa, o tamanho, o cabelo, a cor da pele, o homem julga a aparência, Deus não, irmão. O homem olha a religião, quantos membros tem na igreja, quem é seu pastor, de onde foi que você veio, quantas igrejas tem. A religião olha isso. Quantos dias você jejua por semana, qual o valor do teu dízimo, qual o teu sacrifício no altar, participa da fogueira santa, leva lenço para casa, tem óleo ungido. A religião olha isso. Deus não. Deus não. O religioso, ele passa aí na porta, ele vai dizer, que pastor é esse? De calça jeans? Eu lembro que quando eu era no sistema, eu ia pregar no sistema, e eu ia de camisa social, de calça social, mas se não tivesse o paletó, tinha lugar que era barrado, tinha que ter o paletó. E tem lugar que tem que ter, além do paletó, uma capa branca, porque você tem que ir como anjo. Isso é religião, irmão. Isso é confiar na carne. Meu Deus. E Paulo estava assim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, eu fui fariseu. Olha lá, segundo o zelo que havia na lei, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele procurava ser uma pessoa justa dentro dos padrões da lei. Ele procurava dentro do possível. E diz o texto que ele se destacava. Diz o texto em Gálatas que ele se destacava dos jovens da sua época. Porque ele era extremamente zeloso das tradições de quem? De Deus? Não, que Deus não tem tradição. Das tradições dos seus pais. A religião ensina você seguir tradição. Jesus disse, vocês anulam o mandamento de Deus por causa de quê? Das tradições de quem? As tradições dos homens. Segundo a lei, segundo o zelo, a justiça que havia na lei, ele era irrepreensível. E isso porque ele estava dizendo que confiava na carne. Agora vamos lá. Vamos ver depois que ele teve um encontro com Jesus. Paulo, ao caminho para Damasco, ele estava indo perseguir a igreja porque ele confiava, na carne. Ele recebia ali carta dos sacerdotes e ele ia prender aqueles que ele chamava das seitas do Nazareno. Então, olha a mente de Paulo na religião. Quem não andasse como ele andava, era seita. Paulo servia a Deus sem entendimento, pela lei. Mas quando ele começou a ver a igreja ganhar forma, quando ele começou a ver os discípulos que andavam com Jesus, ele começou a perseguir os filhos de Deus, e ele chamava os filhos de Deus de seita do Nazareno. Hoje, quando nós pregamos uma palavra dessa, diz, essa igreja é seita, essa igreja não tem dízimo, essa igreja não derrama óleo na cabeça, o pastor não coloca a mão para abençoar, então isso é uma seita. Por quê? Porque eles gostam de tradição religiosa, e quando você foge da tradição, e você segue a graça de Deus, eles acham estranho. Porque nós não confiamos na carne. Você não vai ser mais crente, menos crente, se eu fechar essa porta aí, e você passar a noite toda aqui orando com a boca, e teu coração longe de Jesus. Foi o que Jesus disse. Esse povo me honra com os lábios, e cai, e derruba, e leva, e vai.
Eu estava vindo para o espaço e duas moças da religião estavam conversando que ia ministrar em outro lugar. E o motorista colocou um som, um corinho de fogo, aquele bem de fogo mesmo, e as minhas começou a puxar atrás. Eu quieto estava, quieto fiquei. E a menina começou lá atrás e ele colocou aquele corinho de fogo mesmo. E quem não gosta do manto e não sei o que, bababá, bebê. Aí ele olhou para mim e falou assim: o senhor é crente? Eu falei: sou cristão. Ele: o senhor é pentecostal? Aí já... Aí eu falei: depende. Que pena que já estava descendo ali. Eu falei: depende. Ele: o quê? Eu falei: o que é pentecostal para você? Eu falei: você vai dizer que pentecostal é quem crê nos dons do Espírito, não é isso? Só que não é esse o conceito. Pentecostal é quem participa das festas de Pentecostes. E as festas de Pentecostes eram para os judeus, não é para mim? Então, eu creio no poder de Deus. Eu não sou pentecostal porque eu não sou judeu. Aí eu já aproveitei também, né, irmão? Por isso também eu não posso pedir dízimo porque eu não sou da tribo de Levi. Por isso também eu não posso te dar Páscoa porque eu não sou judeu, você não pode comer Páscoa. Por isso também. E aí as meninas atrás, meu Deus, agora eu vou pregar o quê quando eu chegar no sistema? Aí a moça falou: tudo que o senhor está falando é verdade, eu sou estudiosa da palavra também, eu entendo assim. Então assim, eu vou, né? Eu deixo eles fazerem lá o que eles querem fazer, agora eu tenho consciência que dízimo não é necessário, que isso não é necessário. Eu falei: e por que faz? Por causa da tradição dos pais. Tradição da religião. Estão presos a um sistema e eles têm medo de largar o osso. Por causa das aparências. Não, mas se eu falar para o meu pastor que isso é errado, eu estou indo contra a autoridade. Não precisa ir contra. Se seus olhos forem iluminados, caia fora, desperta tu que dormes. Não é para brigar, não é para discutir, não é para querer a contenda. É você que tem que sair do sistema, porque o sistema não vai mudar. Vai continuar fazendo campanha, fazendo propósito, fazendo desafio com Deus. Parece que Deus é um brinquedo. Por quê? Porque eles estão consultando carne e sangue. E assim era Paulo, quando ele consultava carne e sangue. Quando Paulo caiu na realidade, quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele entendeu a graça de Deus, que não era pelaquilo que ele fazia, não é porque ele era da tribo de Benjamim, não era porque ele era fariseu, não é porque ele era extremamente zeloso, não era porque ele foi circuncidado ao 8º dia. Ô irmão, glória a Deus. Glória a Deus, não, glórias a mim. Eu me batizei com 7 anos. Assim daí. Para Deus, tanto faz você ser batizado nas águas como não ser. Não importa, o batismo é no Espírito, não é na carne. Não, irmão, mas você sabe que eu busco Deus lá no monte lá de Itapuã. Aí, está buscando o que lá? Seu Espírito habita em você. Isso é confiar na carne. E quantas vezes eu fiz isso confiando na carne? Mas eu suava na religião confiando na carne. Aí o religioso evangélico, ele fala mal do outro religioso. Aquele povo ali está indo subir escada de joelho. Olha que loucura. E ele está carregando a garrafinha de água, uma rosa, uma vassoura, um lenço. Como é que você vai ter moral para falar daquele se você pratica a mesma coisa, só que de forma diferente? Outra coisa, nós não estamos aqui falando, condenando não, porque eles continuam sendo filhos de Deus, independente disso que eles estão fazendo. O problema é que eles estão achando que eles são filhos, porque eles praticam essas coisas, e não é por isso, é pela graça de Deus. O problema é que eles pensam que são abençoados, porque eles fazem essa coisa, e não é por isso, é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Não é pelas minhas obras, não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez. Aí você diz: irmão, então você não faz nada? Faço sim. Confio nesta palavra, creio nesta palavra, me submeto a esta palavra e ando de acordo com esta palavra. Por quê? Porque é assim que a palavra nos ensina. Quando Paulo entendeu isso, ele vai dizer o que era a carne dele. Olha lá, Romanos 7,15. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Vamos ver o que era que Paulo dizia que fazia. 17. De maneira que agora, já não sou eu que faço isto. Mas o quê? O pecado que habita em mim. Agora em mim aonde? Vamos lá. 18. Porque eu sei que em mim, isto é na minha...
Ai, na minha carne não habita bem algum. Ponto e vírgula. Quem disse isso? Foi o irmão Elcio? Não, o apóstolo Paulo. Paulo disse, na minha carne não habita bem algum. Ô Paulo, mas tu não estava aí outro dia dizendo que tu era circuncidado no 8º dia? Ô crente, tu não estava aí dizendo que jejuava 20 vezes no mês? Ô fariseu, tu não estava aí batendo no teu peito dizendo, graças eu dou a Deus porque eu não sou como esse pobre pecador miserável? Eu dou o dízimo do que eu tenho, eu jejuo 2 vezes na semana. Religiosidade, farisaísmo, carnalidade. E quem desceu justificado? Aquele pobre coitado que não tinha religião, que disse que não era nem digno de olhar para o céu, mas havia um temor de Deus no coração. Deus não olha a religião, Deus olha o temor no teu coração. A religião nos ensinou que salvos são os crentes evangélicos. Deus ensina que salvos são aqueles que creem nele independente da religião, porque a religião não salva ninguém. Então Paulo disse que era na carne dele que não habitava bem algum. Observe que era na carne, não era no espírito. Era no homem exterior, porque não se converte. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia. E por que ele não conseguia? Por causa da carne. Agora esse texto aí está dizendo que Paulo andava pecando? Não. Paulo está ensinando para os romanos, e o Espírito está trazendo essa mensagem aos nossos corações, que quando você confia na carne, você deve saber que na carne não habita bem coisíssima nenhuma. A carne não se converte. A carne não tem desejo de fazer o bem, a carne só tem desejo de fazer o mal. E no contexto em que Paulo viveu, pior ainda, porque eles estavam vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte. Era um ministério da carne e a carne ali atuando nas suas práticas, na sua condição de pecado. Vamos lá. Romanos 7,19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Agora o mal que ele não queria, ele acabava fazendo. Então perceberam, amados, que quando você consulta a carne, você anula a graça de Deus? Quando você se gloria na sua carne, na religião, na sua prática, você está anulando o poder de Deus na sua vida? Eu não sei se vocês têm conhecimento de causa, mas eu acredito que sim. Quantos pastores famosos aí, ultimamente, eu não vou dizer há tempos atrás não, algum tempo aqui, há pouco tempo, que vocês viam pregando aí na televisão, que era dessas igrejas grandes, quantos caíram em adultério? Que os chefes, os líderes colocaram para fora, aí eles foram abrir outras igrejinhas e continuaram lá. Traíram suas esposas, bateram nas suas esposas. Assim, esses grandões aí que você conhece na televisão. Quantos pregadores de gideões missionários, um dedurando o outro, dizendo, olha, pregava aqui, saía para o motel. Pregava aqui, ia cheirar cocaína. Tanto é que tem um que está em centro de recuperação, um famoso. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Confiar na carne. E nós estamos nesta mesma condição. Não estou criticando porque ele caiu, não, que todo homem é falho. Eu estou falando por a pessoa confiar na religião, achando que a religião te sustenta. Quem te sustenta é Jesus Cristo e a sua graça. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E habita em mim aonde? Na carne, que não se converte. A religião não muda o desejo da carne. Eu sempre trago para algo bem prático. Se alguém é viciado
em cigarro, ele diz assim: eu vou para a igreja porque eu vou parar de fumar. Ele vem, para a igreja, como eles chamam, né? Ele começa a ouvir a palavra. O ambiente, uma vez que ele deseja aquilo mesmo, o ambiente é propício para uma mudança. Ele não vai ver o colega do lado dele puxando um baseado. Ele vai naturalmente se lapidando. Ele vai naturalmente se corrigindo, se disciplinando. Nos meios que eu estava, me levava a beber, a fumar, a usar droga. Eu estou em um ambiente agora, onde é um povo educado, um povo que está sempre orando, um povo que está sempre meditando ali na palavra de Deus. Aquilo começa a mexer com a sua mente, começa a trabalhar no seu psicológico. De repente, ele não tem mais desejo de fumar, ele não tem mais desejo de beber, por causa daquele ambiente que treina ele para aquilo. Agora, se ele sai desse campo, independente de ser na graça ou na lei, no sistema, se ele sai desse campo, ele deixa de ouvir a palavra de Deus, ele deixa de se alimentar das coisas de Deus, e ele começa a dar ouvido às muitas falácias, aos maus costumes, ele começa naturalmente a voltar, e de repente aquele que você via, que era pregador, que era isso e aquilo, que era tal e tal, está lá nas drogas de novo, está debaixo do viaduto, com a mente totalmente perturbada. Por quê? Porque ele estava confiando que a religião ia arrancar dele aquele desejo que ele tinha. Não arranca. Jesus não vai descer do céu para tirar cigarro e cachaça da boca de ninguém. Está te fazendo mal? Vocês sabem que tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. É você que vai ter que se moldar. A palavra vai te educando, o evangelho vai te ensinando, e você vai desfrutando das riquezas de Cristo. E de repente você diz: olha, isso não me domina mais. Agora, não atiça a carne, não, porque a carne cai. Não dê vazão, não, porque ela é fraca. Ela se corrompe. Paulo falou para Timóteo, a quem ele chamava de meu filho na fé. Ele disse: Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça de Deus que há em Cristo Jesus. Por que é que Paulo falou aquilo para Timóteo? Para quem não sabe, Timóteo era filho de uma judia, diferente de Paulo, que era hebreu de hebreu. Timóteo era filho de uma judia com um grego. E eu não sei, por causa da influência do pai, que a Grécia, né, os gregos têm isso, essa autovalorização do corpo. Eu não sei se havia uma influência do tipo. Eu sei que Timóteo me parece que gostava de uma atividade. Eu gosto de atividade, sou esportista. Mas parece que Timóteo estava se envolvendo demais com isso e deixando a fé. Você já viu que tem gente que começa bem na graça e vai, desenvolve, de repente começa a deixar a graça, já começa a se envolver com outras coisas, de repente não quer mais ouvir a palavra, a graça que ouvia outrora já não é mais prazerosa, a reunião que participava já não tem mais prazer, porque começou a dar lugar, dar vazão a outras coisas. Deixou de ser filho de Deus? Não, mas começou a dar mais importância a outras coisas. E parece que Timóteo estava indo por esse caminho. Aí Paulo puxa a orelha de Timóteo e diz assim: Timóteo, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, a devoção a Deus, a graça de Deus, para tudo é proveitosa, tanto nesta vida como na vindoura. Então, você percebe que Paulo, ele estava com cuidado com Timóteo, que Timóteo já estava fugindo ali do propósito. Ele disse: Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Timóteo, não negligencie a fé, que primeiramente houve na tua avó Evódia e na tua mãe Eunice, e agora também há em você. Não abrir mão da fé, não seja um apóstata, Timóteo. Timóteo estava desviando do foco. Por quê? Porque Timóteo começou a consultar carne. Timóteo, você precisa se dedicar, Timóteo. Timóteo, você precisa ler, Timóteo. Era isso que Paulo falava. Timóteo, você precisa estudar. Timóteo, você precisa exercer o dom que há em ti, para que você também salve a ti mesmo, a tua mente, a tua alma, e você também venha salvar outros. Agora, se a pessoa recua, começa a consultar a carne, perde o prazer no evangelho. Porque daqui a pouco o evangelho tem mais vontade de abrir a boca, de fazer uma confissão de fé, oração na boca de muitos aí. Parece que tem uma trava na garganta, não faz. Por quê? Porque começou a se inclinar ou consultar a carne. E quando você consulta a carne, você está negligenciando a graça de Deus. Então Paulo diz que
que o que ele fazia de mal já não era mais ele, mas o pecado que habitava nele, na sua humanidade. Vamos lá, vamos adiantar. Romanos 7, 21. Acho então esta lei em mim. Então isso era uma lei em Paulo. O que, Paulo? Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas eu pensei que fosse o diabo. Que diabo, irmão? Eu pensei que foi um espírito que me possuiu. Que espírito, irmão? É a carne, irmão, que não se converte, irmão. É o nosso maior inimigo, irmão, a natureza humana. As pessoas gostam de procurar. Eu vou falar outra aqui, tem um abençoado que nos acompanha que gosta. Gosta de procurar piolho em cabeça de carrapato. Bode expiatório. Quer botar culpa em alguma coisa. Foi a mulher que tu me deste. Foi isso, foi aquilo. E não assume as suas responsabilidades. Ou irresponsabilidade. Você é responsável pelo aquilo que você pratica, irmão. Se você faz o bem, se você se esforça para na medida do possível, praticar justiça, você vai ser beneficiado, você vai colher. Agora, se é um mal que você planta, é esse mal que você também vai colher. Então Paulo disse, eu acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. 25. Dou graças a Deus. Aí entra a graça. Dá graças a Deus. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de quem? Então você serve a Deus com o quê? Com a tua carne ou com o teu entendimento? Com o teu entendimento. É por isso que Paulo diz em outra passagem que ele servia a Deus com o Espírito. Jesus chegou para a mulher samaritana, a mulher samaritana disse assim, os nossos pais adoram a carne, no monte, carne, lugar específico, isso é carne, irmão. Eu vim aqui, mas eu acho que Deus não está aqui não, eu vou para a igreja ali da esquina, que tem mais barulho, Deus está ali, carne. Então não está procurando Deus, não está procurando o Evangelho, não quer entender Deus, quer barulho, quer consultar carne, quer aquilo que lhe emociona, que sabe, que te dá um arrepio. Quer arrepio? Pega um pedaço de isopor e passa a faca, vai se arrepiar todo. Ô irmão, você quer se emocionar, quer ter sentimentos carnais para tocar o coração de Deus? Eu sou chorão, eu choro. Mas eu choro quando de fato eu sinto algo, Deus mexendo comigo, eu estou ouvindo um louvor, estou ouvindo uma palavra, eu choro sim. Mas tem lugar que parece que é a igreja do choro. Todo mundo chora, todo mundo grita. É porque Deus... Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. E que lei de Deus é essa? É a lei de Moisés? Não. Porque a lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, era o ministério de condenação e morte. Pelo contrário, a lei dava força ao pecado, dava força às práticas carnais. Por isso que eles viviam debaixo de transgressão da lei. Mas na graça, a graça te dá força na fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. A graça te dá força. Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. O pecado não tem domínio, mas na carne, ele existe. Ele atua, mas ele não pode te dominar, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então Paulo, com espírito, com entendimento, ele servia a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Não adianta tentar servir a Deus com a carne. Com a carne, você só vai servir a lei do pecado. E o contexto de carne aqui, lei do pecado, era justamente a prática das obras da lei. Porque, para quem não sabe, Paulo aqui não estava dizendo que ele era um drogado, que ele era um adúltero, que ele era um beberrão. Não. Paulo, ele era um religioso, outrora. Mas um religioso que confiava nas obras da carne.
E com as obras da carne, ninguém agrada a Deus. Porque com as obras da carne, você só serve para a lei do pecado. Era o que Paulo estava falando. Trocando por miúdos, para quem é novo, está chegando aí no nosso canal, seja bem-vindo. Não adianta jejuar, não adianta pegar teu salário e dar na igreja, não adianta subir monte. O pastor pode passar a noite toda com a mão na sua cabeça, dizendo que está tirando o demônio da desobediência. Não adianta, irmão. Se você consulta a carne, achando que você vai entrar numa igreja evangélica, e quando você sair, você vai ser tão santo, que você não vai desejar mais nem tomar um copo com água. Isso não existe. Os desejos vão continuar. Está tudo em você. Agora, quem você está alimentando? Vamos lá. Então, com o entendimento, ele servia a lei de Deus. E é o que nós fazemos hoje em graça. Com o nosso entendimento, nós servimos a lei de Deus. E com a carne, irmão, você está servindo ao pecado? Não, amado. Porque nós estamos servindo a lei de Deus, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E uma vez que nós estamos servindo a Deus em espírito, nós neutralizamos a força da carne. Agora, se der lugar, aí não tem jeito. Se der lugar, cai mesmo. Quer ver? Olha lá. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para onde? Para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O contexto aqui está falando da lei da graça. Espírito é o ministério da graça, confiar em Deus. A carne aqui é o ministério da lei, confiar nas obras meritórias, paga preço, monte, vigília, batismo em águas e dízimo. É confiar naquilo que você faz na religião. Isso é confiar na carne, que naturalmente não se justifica. Vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, Paulo falando, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Paulo entendeu que ele já estava crucificado, ele não vivia mais para ele não vivia mais na carne, ele não vivia mais na lei de Moisés, ele não era mais um fariseu, ele não andava mais com Gamaliel, o mestre da sinagoga, ele agora andava com quem? Com Pedro, Tiago e João no barquinho? Não, ele andava com Cristo. Porque ele disse, eu não aprendi de homem algum. O evangelho que eu recebi foi de Cristo Jesus e este o ressuscitado. Então Paulo já estava crucificado, ele disse que a vida que agora ele vivia na carne, ele vivia na fé do Filho de Deus. Então isso agora começou a educar Paulo. Porque outrora ele vivia na carne, nas práticas religiosas. Sou circuncidado, eu sou da tribo de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou fariseu, segundo a lei e a justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Então eu sou um religioso perfeito. É assim que os religiosos fazem. Eu sou filho de pastor. Irmão, eu nunca fui no mundo. Não, irmão, por quê? É porque eu nasci, meu pai é pastor, minha mãe é pastora. E eu cresci crente. Então eu nunca fui no mundo. Aí tu não estuda, não? Estudo. Aí tu não pega transporte público, não? Pego. E tu tá onde? No céu, Claro que tá no mundo, irmão. Porque querem se esconder atrás de uma religião. E aqui para nós é esses que mais aprontam. Porque os pais pensam que são santinhos. São os que mais aprontam, porque se escondem de trás da máscara, da hipocrisia. Mas vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me, eu tenho prazer, eu me alegro. Regozijo-me agora no que padeço por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é o pão da padaria dado na ceia. Viu aí, irmão? Você viu que o corpo de Cristo nessa nova aliança não é um pedaço de pão partido? O corpo de Cristo são vocês? Somos nós? Então, antes na carne, Paulo se vangloriava. Sou circuncidado, sou fariseu, sou isso, sou aquilo. Agora, na carne, ele disse, eu cumpro o resto das aflições por amor a Cristo, por amor aos eleitos, por amor à igreja que sois vós. Ele sofria para levar a palavra para a igreja de Cristo Jesus.
Aquele já não confiava na carne, pelo contrário, ele sofria na carne. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Vocês começaram pelo Espírito, agora vocês querem acabar pela carne? Querem voltar para a carne? E voltar para a carne ali era voltar para os rudimentos fracos e pobres da lei. Eles queriam voltar a circuncidar, voltar a pagar o preço da religião judaica. E Paulo disse, não, vocês foram chamados em graça. Vocês estão decaindo da graça de Deus. Vocês estão voltando para a carne. Olha lá, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Fomos chamados para a liberdade, mas não use da liberdade para dar ocasião à carne. Não adianta você tentar voltar para um sistema religioso, derramar óleo na sua cabeça, fazer jejum, pagar o preço, fazer voto com Deus, dizendo que agora é que você é crente. Não. Só a graça de Deus é que nos basta. O evangelho do Cristo ressuscitado. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Tanto para voltar para um sistema legalista, como para voltar a praticar obras da carne que você sabe que também não agrada o nosso Deus. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências, os desejos da carne. Por que, Paulo? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, há uma luta, a carne contra o espírito. Era disso que Paulo estava falando em Romanos capítulo 7. Ele disse que o bem que ele queria fazer era a vontade do Espírito, mas o mal que ele acabava fazendo era a vontade da carne. E havia essa luta, e há essa luta em nós, constante. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tem mais? Tem, 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseeis. Ordenanças do mundo, ordenanças da religião. Vocês já viram isso? Aqui é um lugar santo, só os ungidos podem passar aqui. Se um membro pegasse no microfone do pastor, ele dizia que ia ser fulminado. Não pode tocar, não pode tocar não, irmão. Se você tocar no teclado aí do levita, fogo cai do céu. Você não já viu lá no antigo não, no antigo pacto? Então, os Gálatas, ou os Colossenses, estavam voltando a esses rudimentos fracos e pobres. Aqui é o altar do Senhor. Quem disse que isso aqui é o altar do Senhor, meu amado? O altar do Senhor foi a cruz, porque altar era lugar de sacrifício. Eles fazem uma plataforma elevada e chamam de altar para quê? Para mandar a igreja sacrificar. Vamos lá. Não toques, não proves, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso. Vai usar, vai acabar. Eu estou com esse controle aqui, ó. Eu começo a usar, ele já está descascando. Vai chegar um dia que ele pifa. O microfone pifa, a caixa pifa. Você começa a usar, as coisas vão acabando. Então, os religiosos, eles acham que não. Então, eles têm que praticar aquelas coisas, achando que aquilo são coisas espirituais e eternas. Acaba, irmão. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de Deus. Hã? Doutrina dos homens. Não toque, não pegue, não vá, não leve. Doutrina de homem, Deus não disse nada disso. Colossenses 2:23. As quais, aqui eu pego, ó. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Só isso aqui dá uma mensagem, irmão. Só isso aqui. A irmã que se gloria no cabelo. Meu cabelo é virgem. Eu tenho voto com Deus. Aqui nunca passou tesoura. Por quê? Porque eu sou crente de verdade.
aparência, o cocó de fogo, o irmão que só anda com aquele sapatinho avernizado, né, que chega a brilha, é chamado canela de fogo. O pastor que para pregar ele tem que mostrar os dedos cheios de anel de teologia, doutor em divindade. Isso é vaidade, irmão. É satisfação para quê? Para a carne, é só para impressionar. Isso não impressiona Deus. O que impressiona Deus, se é que podemos usar esta expressão, que ninguém vai impressionar Deus, mas o que chama a atenção de Deus é a simplicidade do teu coração. Tu pode não ter um dente, tu pode não ter uma comida boa para comer em casa, mas quando Deus olha para o teu coração, Deus vê verdade, Deus vê amor, sinceridade. É isso que chama a atenção de Deus, irmão. E não a religiosidade, não as roupas. Que negócio é esse dessa mulher estar aí usando calça? Não pode. A religião proíbe. E não pode fazer as axilas. Tem umas que são extremistas. Você não pode ter televisão em casa, porque televisão é do... Mas ele tem uma de 70 polegadas, então ele é o diabo. Não, eles diziam, não pode ter televisão em casa não, televisão é do diabo. Só que na casa deles eles têm. Tinha um famoso aí que dizia, não pode, não. Crente que vai na praia está desviado. Filmaram ele em Las Vegas, na praia, o filho do chefe de jet skis. Farisaísmo, hipocrisia, irmão. Pode dar nome não, né? Mas dá vontade. Então, é só a aparência da carne, satisfação. Culto voluntário de humildade. Não serve para nada, é para a disciplina do corpo. Crente que não jejua não tem vida com Deus. Aí os crentes ficam tudo com medo. Tem que jejuar, né, irmão? Se não tiver dando dízimo, o devorador vai na sua casa. O crente fica doido sem saber o que é. Em breve eu vou trazer essa mensagem. Culto do devorador. E o povo fica com medo porque não conhece. Sofre por falta de entendimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como Mas para quem Paulo está falando isso? Para um bandista? Para um feiticeiro? Para crente? Igreja aos Coríntios. Então hoje quando nós dizemos que tem crente de 30, 40, 50 anos que são carnais, eles não entendem o que é que a gente quer dizer com isso. Eles pensam que nós estamos dizendo que eles estão andando nas práticas da carne, fumando, bebendo. Não é isso que nós estamos dizendo. Tem crentes de 30, 40 anos que são carnais. Por quê? Porque estão fumando, bebendo, se prostituindo? Não, porque estão se vangloriando nas obras da carne. Estão se vangloriando na igreja que ele congrega. Estão se vangloriando no pastor que toma o dízimo dele. Quem é seu pastor? Eu congrego lá na Itinga com um irmão chamado Elcio. E ele é pastor? Quem consagrou ele? Quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? Ele veio da onde? Você tem que ficar aqui, porque eu sou bispo, pastor, apóstolo, vice-padre. Aí o povo se engana com isso. E aí, cai na gaiola. Cai na sinagoga de Satanás. Jesus está lá do lado de fora. Esse que estou à porta e bato. Se alguém aí dentro ouvir, aí ele diz assim, Jesus está batendo no coração do pecador. Não, é só ler direito Apocalipse. Ele estava batendo na porta da igreja. Ele queria entrar, mas o pastorzão não deixava. A palavra queria entrar, mas o dono da igreja, não pode. Porque se Jesus entrar, ele vai dizer que é desnecessário o dízimo, ele vai dizer que não precisa jejuar, ele vai ensinar o evangelho. E se ele ensinar o evangelho, vocês vão conhecer a verdade. E se vocês conhecerem a verdade, vocês vão se libertar. E tudo que o líder não quer é que vocês se libertem pelo conhecimento. Para quê? Para ele escravizar. Só viaja se eu deixar, só casa se eu abençoar. Só trabalha naquela empresa se eu disser que é de Deus. Só compra aquele carro se eu botar a mão antes para orar. Eu sei que vocês já viveram isso. Meu coração está assim, ó. Vocês conhecem isso. Por mais que vocês não concordem comigo, no fundo, o Espírito Santo está lá, ó. E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Eram crentes, sim, mas eram meninos. Por quê? 2.
Com leite vos criei, e não com carne ou com alimento sólido, porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Por quê, Paulo? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, o quê? Inveja, é o que mais tem no sistema. O obreiro, diácono, quer ser pastor. O levita quer ser dirigente do coral. É uma briga terrível. A dirigente do circo de oração tem outra de olho no cargo dela. Aquele que manda os obreiros limpar a igreja para fazer a obra de Deus, ele só manda, ele não faz, já tem outro querendo tomar o posto dele. É uma briga terrível. E quem não faz nada, também briga, porque não quer fazer e é obrigado a fazer. Então todo mundo briga. Eu passei 15 anos nesse lugar, eu sei o que é isso, irmão. Estou aqui contando história para boi dormir, não. Vocês são carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sóis porventura carnais, e não andeis segundo os homens? Tem mais, Paulo? Tem, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Hebreus capítulo 5, versículo 13. E nesse contexto de Coríntios, Paulo diz assim, vocês são carnais, porque um diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Pedro, outro diz, eu sou de Jesus. Olha que briga. Será que é mera coincidência? Eu não tinha nada para comer, eu não tinha onde morar, hoje eu tenho 2 casas, 2 carros, hoje eu sou isso, sou aquilo. Eu sou a pomba, a igreja da pomba. Você é o quê? Um diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Pedro. Está Cristo dividido? Nós somos de Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Você não é de pastor, você não é de igreja de homens, de instituição religiosa. Você é da igreja de Cristo, onde Ele é o pastor. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque é menino. Oxe, menino. Como diz o comediante, menino. Menino, irmão. Mas eu sou crente há 20 anos, mas é menino. Não se submete a Cristo, se submete ao homem. Pratica a religiosidade, achando que está se justificando e não crê no Evangelho. Porque diz que crê aqui na Bíblia. Não, mas eu creio na Bíblia. Mas quando a gente abre a Bíblia, que mostra que devorador é gafanhoto, ele diz que não, porque o pastor dele diz que gafanhoto é um demônio. Ele diz que crê na Bíblia, mas quando nós mostramos que dízimo era alimento, eles dizem, não, meu pastor falou que é o meu salário no mês que vem. Eles creem na Bíblia, eles dizem que creem na Bíblia, mas quando nós mostramos na palavra que o corpo de Cristo não é mais um pedaço de pão, não é simbolizado por um pedaço de pão, é a igreja, ele diz, não, mas o meu pastor disse que se eu não comer o pão, eu não tenho comunhão com Cristo. Eles dizem que crê na Bíblia, mas vai buscar o Espírito Santo no monte, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em vós. Então são meninos. E aqui nós encerramos. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, carnal, né? Natural é carnal, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas, as coisas de Deus, se discernem espiritualmente. 15, encerramos. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém, queridos? Graça e paz, guarda essa palavra no teu coração e viva a graça de Deus em Cristo Jesus.